Bom, para iniciar a entrevista, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Depois de tanta experiência vivendo no futebol como Novo Hamburgo ou em outros lugares também, valeu toda a pena o esforço? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse momento que vocês estão me dando, de poder contar um pouco da minha história. É sempre muito bom a gente falar, né? Quando a gente é jornalista, eu ainda brinquei, nossa, você é entrevistada, é muito difícil estar desse lado, né? Porque a gente fica com aquela coisa de, eu já quero entrevistar vocês também. Então, quero agradecer primeiramente vocês, né, por essa belíssima reportagem que a gente está fazendo, esse bate-papo, né? Valeu a pena. Eu tenho, assim, ó, a resposta é que eu olho para trás, assim, e eu sempre falo, a criança que sonhou em ser jornalista, ela é muito feliz, muito realizada. Eu sempre digo assim, que sonho, alguém pode dizer, mas aonde ela chegou, né? Eu cheguei aonde eu queria com o futebol, quero muito mais, claro que a gente sempre tem que sonhar, sempre tem que almejar grandes coisas, mas eu sou muito feliz e muito agradecida a todas as pessoas que passaram na minha carreira e por tudo que eu vivi nesses anos de jornalismo esportivo e principalmente aqui dentro da minha casa, né, que é o Estádio do Vale. Então, bom, para conhecer essa linda história, fica aí que a gente já volta com a entrevista. E no começo da tua profissão, qual foi o maior desafio? Eu trabalho, me formei em 2011, só que daí meu último estágio da faculdade foi aqui no Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu cheguei aqui para fazer um estágio de 3 meses, a minha orientadora é Cris Bahia, porque eu sempre fui para a faculdade com o objetivo de trabalhar com futebol. Meu objetivo sempre era, todos os meus trabalhos na disciplina era futebol, sempre foi futebol. E aí eu estava fazendo meu TCC sobre futebol e ela disse abrir uma vaga na assessoria do Novo Hamburgo. Tu quer que eu te indique? Só que só faltava 3 meses para mim me formar. Eu falei, quero. E aí eu trabalhava no outro jornal, no Minuano, saí de lá porque era o sonho da minha vida trabalhar com futebol. E aí eu cheguei aqui no Estádio do Vale, uma menina, assim, e só com o sonho de trabalhar com futebol, uma torcedora apaixonada por futebol, mas eu sempre falo, tu gostar de futebol é uma coisa, tu trabalhar com futebol é totalmente diferente. Então, os desafios né, a gente tá falando de 2010, então uma mulher trabalhar no futebol e uma mulher trabalhar na assessoria, porque o que é a assessoria de imprensa? Ela é o elo entre a imprensa e o grupo de jogadores, comissão técnica, direção. Então, eu era aquele elo. E aí, ali, no estágio, eu fui aprendendo muito. Eu tive meus colegas que foram, né, sempre tendo muita paciência. E eu nunca tive medo de perguntar. E isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, né? Eu pergunto. Porque, às vezes, a gente, por ser mulher, indiferente, não vou fazer essa pergunta porque eu vou achar que eu não sei. Não, eu quero aprender. E para mim aprender, eu tenho que perguntar. Então, os desafios eram, assim, acho que eu sou muito abençoada. Eu confesso isso, porque eu falo que eu comecei num lugar que é aqui, que me abraçou muito. Um lugar que sempre me respeitou, que sempre me valorizou, e que eu não tive, assim, grandes problemas por ser uma mulher trabalhando. Tive alguns, assim, mas nada que me impedisse de seguir a minha carreira e nunca manchou aquele sonho, aquela paixão que eu tenho pelo jornalismo esportivo. Então, não deixa de ser uma inspiração hoje em dia para todas as mulheres que trabalham no futebol, todas as mulheres que querem trabalhar. Também reparei que tua camisa do Pelotas, tu falou. Eu queria saber mais da tua paixão sobre Pelotas, tu acompanha hoje em dia o Pelotas. E como é que tá sendo pra ti essas duas paixões, dividir o teu coração ali entre Pelotas e o Novo Hamburgo? Eu sempre falo, o Pelotas é o time que eu, criança, conheci o futebol. Eu entrava em campo com o Pelotas, eu entrava em campo com o profissional, na época era juvenil e júnior, né? Então eu vivia dentro do estádio da Boca do Lobo, né? Pela minha avó trabalhar lá dentro, o meu avô era radialista, né? Hoje ele é falecido, mas então em casa eu sempre tive as minhas inspirações, né? E uma das coisas que lá no Pelotas era muita paixão, era muito de torcer, de ficar na tela, de xingar, de chorar, muitos brapel, eu chorei, sabe, assim, muita coisa. Então, e lá no Pelotas, uma das coisas que eu sempre falo, assim, quando as pessoas perguntam, mas tu é mulher, tu gosta de futebol? Na minha família nunca teve isso, porque as mulheres sempre falaram de futebol, sempre gostaram de futebol. A minha família sempre frequentou o estádio da Boca do Lobo. Então, pra mim sempre foi muito natural. E a minha paixão pelo Pelotas, ela é aquela paixão de coração do clube, sabe? Da criança. Sempre tem a pergunta, se jogar Novo Hamburgo, Pelotas, pra quem tu vai torcer? Sempre. E eu sempre digo assim, são duas paixões que eu tenho. As mães têm 2 filhos, não tem? E amam os 2. Eu amo meus 2 clubes e eu sei separar eles na minha vida. O Pelotas foi a minha paixão para conhecer o futebol, para me apaixonar pelo futebol. O Novo Hamburgo foi a minha paixão profissional.
Eu cheguei aqui, eu não era anilada, eu conheci o Novo Hamburgo de jogar contra o Novo Hamburgo, mas eu me apaixonei por esse clube e hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Novo Hamburgo. As pessoas sempre falam, nossa, eu tô sempre com a camiseta do Noia, eu tô sempre nos jogos, eu tô sempre acompanhando aqui. É a minha paixão, mas essa aqui também eu sigo olhando, sigo acompanhando, e ainda eu tenho o azar que um sobe na divisão, o outro desce, tá sempre nessa gangorra, meus dois clubes, né? Então, mas assim, são dois amores que eu tenho. Eu não sei mensurar, assim, dois amores. Isso é muito verdade. Eu tava aqui no dia do jogo, o último jogo que teve contra o São Luís, e foi assim que eu te conheci. Tu nem percebeu, eu tava na cabine, e daí tu passou, pensando, não, vai virar, vai ter, vai sair gol, a gente vai conseguir. Muito feliz, tu tava com a camiseta do Novo Hamburgo, do Noia, microfonezinho, o fonezinho, tava trabalhando. Tava muito, tu tava dentro do jogo, parecia uma torcedora realmente ali, mesmo tendo que estar trabalhando, mesmo com toda a função, deu pra ver que tu tava feliz. Tava em casa, então realmente... Eu sempre falo, aqui é a minha casa. O Estádio do Vale é a minha casa, até na Rádio ABC que eu trabalho, eu faço a voz do torcedor. Quando a gente montou todo o projeto, eles falaram, tem que ser tu para fazer a voz do torcedor, porque eu tenho essa familiaridade com a torcida do Novo Hamburgo, né? Eu sou torcedora do Novo Hamburgo, então eu posso ser representante da voz da torcida porque eu sou a torcida, né? Então, realmente, assim, nos jogos eu brinco, eu torço, eu sou Noia, eu tô ali junto com a torcida, sabe? E eu sou aquela que, quando eu não estou trabalhando, estou aqui no estádio, eu sou aquela que xingo, que brigo, e eu sempre falo, um dia vocês são os melhores do mundo, o outro é o pior, né? Que esse é o sentimento do torcedor, né? O bom de ser torcedor é esse, é que a gente vive com a nossa paixão. Bom, agora a gente tá aqui no Estádio do Vale, estamos na marca da cal, na marca do pênalti, e vamos estrear um quadro. O Na Baliza, o nosso goleiro, o Thales, e agora vamos ver essa disputa de pênalti aí. Eu perdi, não sou o dono da casa, estava de visitante. Qual a sensação de ganhar de mim agora na disputa de pênalti? Foi muito bom, né? Eu que sou uma péssima jogadora, mas eu tive a ajuda do meu treinador, né? Que foi me auxiliando ali. Eu acho que então eu saí na frente porque eu tinha um treinador. Eu não tinha um treinador? Meu treinador estava contra mim, então é isso aí, perdi. Agora fica a parte. Eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá comigo. Então, Helenice, dando sequência, o torcedor vê basicamente só o jogo, só o contexto ali, a bola rola, 90 minutos, mas o que tu pode trazer pra gente de bastidor? O que acontece nos bastidores da comunicação de um clube? Eu sempre falo que o jogo, ele é a última parte, né? Ele precisa ser preparado muito antes, é desde da portaria, sabe? Desde a recepção. Quando eu trabalhei aqui no Novo Hamburgo de assessora de imprensa, nós tínhamos as nossas reuniões pré-jogo da equipe de trabalho, né? Então, para ter toda uma organização. E no ano de 2017, quando o Novo Hamburgo ficou campeão, eu sempre falo, as pessoas viam o time jogando dentro de campo, mas as pessoas não imaginavam toda a estrutura que esses jogadores tinham fora do campo, que era todos os colaboradores do clube querendo a mesma coisa. Todo mundo queria aquele título. Então, cada um na sua área fazia mais, fazia com que, se eu fizer isso no meu trabalho, o resultado dentro de campo vai aparecer. A cabine de imprensa, nós tínhamos o maior cuidado com as cabines de imprensa, elas têm que estar limpas, elas têm que ter água, elas têm, sabe assim, todo cuidado. A arquibancada tem que estar limpa para o torcedor chegar, o campo tem que estar bom para o time jogar. Então, assim, quando as pessoas vêm dentro de campo, eu sempre falo, às vezes a bola bate muito na trave, não é por acaso, né? É porque ela não tem que entrar, ela não, né? Estão sendo punidos de alguma maneira. Então, o que acontece fora do campo, ele é muito, muito, muito importante. E todas as pessoas que trabalham num time de futebol, elas são importantes para o resultado dentro de campo. A gente vê torcedor, a gente vê os jogadores, a gente vê quem faz gol, quem defende o gol, né? Muitas vezes a gente não enxerga nem os 11 jogadores, né? A gente vai setorizando, né? O centroavante porque fez gol, o goleiro porque fez uma boa defesa. Não, mas é uma equipe, por isso que o nome é equipe, né? Uma equipe de futebol, então é toda uma estrutura e toda uma equipe que vem junto com a bola entrando no gol. Então, tu falou do Gauchão de 2017, não deixa de ser um grande título do Novo Hamburgo nos últimos anos. E como é que foi pra ti viver aquilo realmente? Porque tu tava ali, não deixa de ser o ápice de uma carreira, é muito bom. Como é que foi? Eu quero saber os bastidores do título. Como é que foi a comemoração? Como é que foi o clima no dia do jogo, a tensão? Aquele ano ele foi um ano totalmente diferente. Nós que convivemos ali, a gente fala que vai passar 100 anos e eu acho que não vai ter aquele clima. Era família,
a família anilada. E quando a gente falava em família, era realmente no sentido da palavra família. Se o filho de um atleta estava doente, todo mundo sabia, todo mundo queria ajudar. Então, assim, o que vocês viam em campo era 1%, assim. A gente teve o nosso treinador, o Beto Campos, que hoje é falecido, né, que ele foi a nossa peça fundamental, né, ele foi aquela pessoa que agregou muito, aquela pessoa que fez nós ter um grupo muito bom. Então, assim, o bastidor era muito legal, as viagens que a gente fazia, porque eu sempre viajei junto com a delegação, então era tudo muito leve, era uma forma assim, nós não carregávamos o peso de estar 6 jogos, né, sem perder, nós não carregávamos o peso de estar numa final. Não é que não tinha vontade, não é isso. Só que não tinha aquela pressão, era um ambiente muito bom, todo mundo era amigo, todo mundo brincava, todo mundo se ajudava muito, sabe? Era um ambiente que tu chegava aqui, era alegria, era demais, assim, eu falo, assim, já vivi depois outros grupos e a gente sempre, quando se reencontra, o pessoal de 17 dias, a família anelada era diferente. As esposas foram muito importantes. Elas tinham um grupo onde elas se reuniam, porque para o jogador estar bem em campo, ele precisa que a família dele esteja bem, né? Então, muitos vêm de fora, então as esposas não têm ninguém aqui. Então, elas fizeram um grupo muito bom, onde o filho do Juninho, a gente ia em todos os aniversários dele, todo mundo, sabe? Então, para ver o quanta família era, que todo mundo ia nos aniversários do filho do Juninho. E aí a Sabrina, que é a esposa do Juninho, ela foi muito importante, assim, aí elas faziam ação, dia de jogo, daí eu passava pro treinador, as esposas querem esperar o time com balões, tá? Aí eu ia vendo com ele o que dava para fazer, o que não dava. Então era todo mundo uma família só. No início tu falou dessa união importante, a gente teve uma ação do Novo Hamburgo na sexta-feira, na final da Taça Farroupilha, onde entraram 22 mulheres em campo, tu estava entre elas, como é que foi essa ação para ti? Para mim, primeiramente, quando o presidente Jerônimo me convidou, eu volto na Helenise criança, né? Entrar em campo para mim é as melhores lembranças que eu tenho da minha infância, né? E aí eu brinquei com eles, eu falei, a Helenise criança vai entrar em campo. Mas eu acho que foi uma ação muito importante, né? Porque ali onde o Novo Hamburgo mostrou e valorizou as mulheres, né? E quando eu recebi o convite do presidente, ele disse, Helenise, estou te convidando para representar as mulheres do jornalismo gaúcho. E eu falei, presidente, eu aceito esse convite. Por quê? Porque o Novo Hamburgo é um lugar que respeita as mulheres. Porque tu vê muitas ações no Dia da Mulher, na Semana da Mulher, todo mundo lembra da importância das mulheres, né? E depois, no decorrer dos dias, tem a falta de respeito, tem a falta de reconhecimento. Então, o que eu falei pro presidente? Eu aceito esse convite porque eu sei que o Novo Hamburgo é um lugar onde respeita as mulheres. Se tu vai olhar dentro do campo do estádio do Novo Hamburgo, tem muitas mulheres que trabalham. Desde a categoria de base nós temos mulheres no profissional, nós que eu sempre falo como se eu ainda fizesse parte, né? Mas aqui no Novo Hamburgo tem muitas mulheres. E todas as mulheres que vieram aqui trabalhar nunca sofreram nenhum tipo de preconceito, nenhum constrangimento, bem pelo contrário. Então, eu aceitei participar daquela ação porque eu sei que o Novo Hamburgo é um clube que respeita e dá oportunidades para as mulheres. Imagina, eu fui a primeira mulher assessora de imprensa. Então, né, em times do interior, aqui, eu chegava em 2010, eu era a única mulher nos times, né? Então, é um lugar que realmente ele respeita e valoriza as mulheres. Bom, o futebol ainda é considerado um meio muito masculino. Eu queria saber de ti, como foi construir uma carreira tão consolidada nesse meio? Como eu tinha falado, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu comecei no futebol num lugar onde me deu espaços. Eu cheguei no Novo Hamburgo para um estágio de 3 meses e fiquei 10 anos. Né? E eu, muito jovem, eu assumi a coordenação da comunicação do Novo Hamburgo. Então, aqui dentro eu pude mostrar o meu trabalho, desempenhar meu trabalho, né? E, como a gente sempre fala, uma mulher que está trabalhando, ela está abrindo portas para outras mulheres. Então, eu acho que no meio do meu trabalho, assim, na minha carreira, eu sempre procurei ir abrindo portas para outras mulheres. Então, não é tranquilo, porque eu sempre digo, ao contrário do homem, o homem simplesmente vai lá e faz o trabalho dele. Nós, mulheres, a gente precisa mostrar que a gente sabe desempenhar o nosso trabalho. Toda vez é uma prova, toda vez é uma tentativa, tipo, das pessoas, será que ela sabe de futebol? Será que ela entende futebol? Então, essas coisas, mas assim, de um modo geral, eu construí minha carreira de uma forma muito tranquila, assim. Sim, e durante essa tua trajetória, seja no Pelotas, quando tu não trabalhava como assessora de imprensa, ou aqui no Novo Hamburgo, sofreu algum tipo de preconceito ou desconfiança por ser mulher e estar trabalhando com futebol?
preconceito, eu, graças a Deus, assim, só teve um fato num jogo do Campeonato Gaúcho de 2017, por parte da torcida do adversário, assim, né, que eu estava trabalhando dentro do campo, e ele começou a falar palavras de baixo calão, assim, e sempre se referindo à minha vestimenta, só que eu estava exatamente com a mesma roupa que os jogadores, eu estava com a calça de passeio, que era uma calça tactel, e um casaco, amarrado ainda na cintura, e ele, todo momento, eu trabalhando, eu tirava fotos naquele jogo, todo tempo ele falava como se minha roupa não fosse adequada para estar ali, sabe? Mas, tipo, foi uma situação isolada que o meu grupo do Novo Hamburgo, quando eles viram o que estava acontecendo, me acolheram muito bem, assim. Eu nunca dei também, acho que, claro, eles não podem fazer isso com a gente, sabe? Mas eu pensei assim, cara, o problema é dele, né? Ele tá com problema de estar me vendo trabalhando aqui, eu vou seguir fazendo meu trabalho. Sim, tá certo, porque tu estava no teu lugar fazendo o que tu ama, e ele estava incomodado. E agora o que eu preciso te perguntar, o que tu acha que precisa mudar para começarem a normalizar? O que é isso que não tem por que não ser normal, uma mulher trabalhando com futebol? Tem que começar nas categorias de base, né? Tem que começar com as crianças. Eu acho que a gente tem que começar a educar desde da escolinha, né? Porque é ali que vai formando a personalidade, né? E aí o torcedor também. Então, as pessoas têm que entender que nós, mulheres, nós vamos estar onde nós quiser trabalhar. A gente vai trabalhar com o ramo, com o lugar que a gente quiser, assim como os homens. Por que isso, né? Nunca tem aquela profissão que é feminina, né? O homem não pode trabalhar nessa. E aí o futebol ainda tem essa grande barreira. Muitas colegas, né, passaram por coisas que é absurda, né? Quando, eu sempre digo, quer reclamar do meu trabalho, tá tudo certo. A Helenise não é boa assessora de imprensa, ela não fez um bom texto, ela não fez uma boa entrevista, tá tudo certo. Só não venha falar essa mulher, né, levar pro sentido. Então, assim, ó, nós não vamos parar. E isso tá nítido, né? Grandes repórteres, grandes apresentadoras, grandes árbitras, tem todos, né, comissões técnicas, a gente vê muitas mulheres, o futebol feminino tá cada vez mais forte. Então, assim, o que eu vou dizer para eles? Aguentem ou surtem, né? Porque nós vamos estar aqui. E olhando para sua trajetória, qual foi a tua maior realização que mais te traz orgulho? Eu não tenho como não falar do título de 2017, né? Que ser assessora de imprensa de um time do interior, né? Sendo uma mulher no cargo de coordenação, e aí nós sermos campeões gaúchos, e uma campanha muito boa, e aí onde o meu trabalho como assessora também apareceu muito, porque os jogadores deram entrevista para todos os lugares que vocês imaginar, o meu telefone tocava, eu brincava, gente, meu telefone tá no Google, as pessoas botam Helenise, sai porque, tipo, era São Paulo, Rio, todos os lugares. Então, foi onde eu tive que me desafiar muito, porque eu trabalhava eu e o João, na época, me ajudava aqui, e o Adilson fazia as fotos, mas era uma pressão muito grande. Então, cada conquista, cada jogador que estava dando uma entrevista, era uma realização, sabe? Então, eu não tenho. Mas, quando eu penso na minha carreira, num dia que eu falei assim, ó, se eu morrer hoje, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, foi um dia que eu estava no estádio da Boca do Lobo, trabalhando como jornalista para o Novo Hamburgo, onde eu estive no lugar onde eu sonhei em ser jornalista, e aí eu consegui chegar lá trabalhando como jornalista. Ali é um lugar que, quando eu penso na minha carreira, é aquela imagem que vem, eu caminhando, eu até tenho uma foto, eu caminhando assim com a câmera no estádio da Boca do Lobo com a camiseta do Nó. Eu juntei meus 3 amores, Novo Hamburgo, Pelotas e o jornalismo. Que bacana. Mulher cada vez mais se inspirando em outras mulheres para trabalhar com futebol. E tu, como assessora de imprensa, tem uma grande carreira aqui no Novo Hamburgo. E eu queria te perguntar, qual conselho tu dá para uma menina que pode estar nos assistindo agora, que quer trabalhar com futebol? O meu conselho é: nunca desista do teu sonho. Vão ter obstáculos, vão ter pessoas tentando fazer com que tu desista. Mas se tu tem o teu objetivo, se tu sabe que é aquilo que tu quer fazer, só segue a linha reta do teu sonho. Lá no final tu vai colher os frutos. É assim que foi a menina de 6 anos de idade, Helenise, que sonhou em trabalhar com futebol. Sonhei em trabalhar com jornalismo esportivo. Não era assessoria o meu primeiro sonho, porque quando a gente chega na faculdade, a gente vai para outros caminhos, mas eu acabei me apaixonando pela assessoria e fazendo a minha carreira, né, aqui no Novo Hamburgo durante 10 anos como assessora,
e foi um sonho da minha vida realizado. Então, o meu conselho é: nunca desista. Segue o teu caminho, tu sabe onde tu vai chegar e aonde tu quer chegar. Bom, então chegamos ao final de mais uma entrevista aqui. Queria agradecer muito a Helenice, que nos recebeu de portas abertas na tua casa, que é o Estádio do Vale. Queria agradecer ao Novo Hamburgo também por nos ter disponibilizado esse espaço. Meu muito obrigado. Então, se tu gostou da entrevista, já deixa o teu like, te inscreve no canal da TV Itipaia, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que vem pela frente. E claro, nos siga nas redes sociais. E qual que é o teu arroba, Helenice? @Helenise Martins. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Foi uma baita conversa com vocês e desejo todo sucesso para vocês aí no canal. Então é isso. Se tu gostou, já deixa teu like, fica por aí e não perde mais nenhum conteúdo. E muito obrigado, Novo Hamburgo, mais uma vez por ter nos cedido o espaço.